Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades do dia 29 de junho de 2020. Nessa segunda-feira, tá? Eu trouxe algumas atividades para fazer no caderno, porque o nosso livro Trilhas da Aprendizagem a gente finalizou na semana passada, tá? As 15 aulas que tinha naquele livro, e a gente vai entrar aí na próxima semana com os livros didáticos e o EMAI Ler e Escrever, tá bom? Enquanto todos não estão com o seu material em casa, a gente vai continuando as nossas rotinas, desenvolvendo atividades no caderno mesmo, tá bom? Para isso, eu separei essa rotina da semana para vocês, com atividades para vocês estarem copiando no caderninho e estar realizando no caderno mesmo, tá bom? Então, iniciando aí, sempre com o nosso cabeçalho, que faz parte da rotina do terceiro ano, tá? É através da repetição mesmo que eles vão adquirindo aí familiaridade com informações do seu dia a dia, como por exemplo a data de hoje, o mês, o ano, o dia da semana, tá? O nome da escola, o nome da professora, o nome completo da criança. Em português, eu sempre peço para vocês estarem fazendo o alfabeto aí, em letra de forma e em letra cursiva, tá bom? E eu trouxe uma proposta de produção de texto, tá? Essa produção de texto, para vocês copiarem esse enunciado no caderno, e pode estar fazendo a produção de texto no caderninho mesmo, tá bom? Ela diz o seguinte, ó. Você se lembra da fábula que estudamos a pomba e a formiga? Volte na lição. Na verdade, essa lição não é de ontem, tá? Essa lição da pomba e da formiga eu dei no dia 25 de junho, tá? Então, só vou colocar uma observação aqui, ó. Texto de 25/6, tá bom? Então, o texto da pomba e da formiga foi estudado nesse dia 25 de junho, tá bom? Releia a fábula. Então, vocês vão reler a fábula do dia 25, tá? Depois, fechar o caderno e fazer, ou fechar pelo menos a página onde está esse texto da pomba e da formiga, tá? E reescrever a fábula sem olhar, tá bom? Então, não é para copiar o texto da fábula da pomba e da formiga. Você vai reler, relembrar, tá, a história e depois vai escrever com suas próprias palavras o que você lembrar. A reescrita nada mais é do que você contando a história, sem ler ela, tá? Sem copiar. É você contando com as suas próprias palavras, tá bom? Então, para estar ajudando aí nessa atividade, eu vou dar uma relida na fábula A Pomba e a Formiga, tá? Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com a rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Moral da história: uma ação se paga com outra. Então a gente tem aí uma fábula, tá? Uma historinha onde a pomba, ela ajudou a formiga quando ela viu a formiga caindo no rio. Ela jogou um ramo na água para a formiga poder aí chegar até a margem. E quando a formiga atingiu a terra, ela conseguiu se salvar, ela logo observou que um caçador queria pegar a pomba. Então ela mordeu o pé do caçador para poder salvar a pombinha ali e retribuir o favor que tinha feito a ela, tá bom? Então, uma boa ação se paga com a outra, tá? Então, a formiga pagou a boa ação que a pomba fez a ela, tá? Salvando ela do rio, e a formiga salvou a pomba do caçador. Então, é essa história que vocês vão recontar com as suas palavras, tá? As crianças que escrevem letra de forma, tranquilo, não esqueçam de usar sinais de pontuação, tá? Terminou a sua frase, ponto final. Você vai colocar uma fala de personagem, 2 pontos na outra linha, travessão, tá?
É uma pergunta, coloca interrogação. É uma expressão, é uma emoção, coloca ponto de exclamação. Não esqueçam de usar vírgula, tá? Já aí se acostumando a usar os sinais de pontuação. E as crianças que já escrevem em letra cursiva, se atentem a obedecer as regras da escrita, tá bom? Começo de frase, letra maiúscula. Você terminou a sua frase e colocou um ponto final, vai começar uma frase nova. Mesmo que seja na mesma linha ou na linha de baixo, é começo de frase, você utiliza letra maiúscula, tá bom? Porque na letra de mão, a letra cursiva, a gente diferencia aí a letra maiúscula e a minúscula, tá bom? Bom, essa era a atividade de português que girava em torno, então, aí, de uma produção de texto, tá? Pode ser feita numa folha separada, pode ser feita no caderno, fica a critério aí de vocês, tá bom? Contanto que a criança não consulte o texto na hora de escrever, tá? Ela vai reler a fábula, você pode, antes dela escrever, você pode, junto com ela, ir relembrando com as próprias palavras. Manda ela contar para você primeiro. Conta para mim a história agora. O que aconteceu na historinha? E vai ajudando ela a lembrar, que aí fica mais fácil para elas passarem para o papel, tá? Na sala de aula, depois de reler, trabalhar o texto, com interpretação, com perguntinhas, tá? A gente relia antes de fazer a produção, antes de fazer a reescrita, e eles recontavam oralmente, né? Verbalmente aí para mim antes de passar para a folha, tá? Então a gente acabava aí relembrando o texto através de uma roda de conversa, tá bom? Então deixa a criança recontar para você e depois passar a escrita na folha. De matemática, eu trouxe alguns probleminhas, tá? Pra gente tá fazendo no caderno. Esses probleminhas são bem básicos, tá? É para a criança ter noção aí de interpretar o problema e descobrir se a continha é para fazer uma soma ou uma subtração, tá bom? Então, primeiro probleminha. Papai comprou 13 quilos de feijão e depois comprou mais 4 quilos. Quantos quilos de feijão ele comprou? Então, se ele comprou 13 quilos e depois mais, né? Depois mais 4 quilos, tá? São essas as informações que o probleminha me dá. Essa palavra mais aqui já mostra para mim que ele tem que fazer uma soma, tá? Então, 13 mais 4 dá 17. Resposta do probleminha. Papai comprou 17 quilos de feijão no total. Bom, tranquilinho esse probleminha, né? O 2. Em uma caixa havia 68 morangos. 23 estragaram. Quantos morangos sobraram na caixa? Então, essa é a ideia de sobra, tá? De sobrar. Ela dá a ideia de subtração, tá? Quanto sobrou? Quer dizer que você vai pegar 68 e tirar os 23 que estragaram, tá? 68 menos 23 dá 45, né? 8 tira 3, 5. 6 tira 2, 4. Resposta do probleminha. Sobraram na caixa 45 morangos, tá? Essa é a resposta do probleminha. Probleminha 3. Em uma creche havia 78 pratos para servir a refeição escolar. 14 pratos foram quebrados. Quantos pratos havia? Quantos pratos há? Então, se tinha 78 pratos e quebrou 14, tá? Essa palavra aí de quebrar quer dizer que é uma subtração, né? Se quebrou, não dá para usar mais. Então, é uma subtração, uma continha de menos, tá? 8 tira 4, sobram 4. 7 tira 1, 6. Então, aí na minha subtração, tá? Respeitando aí as casinhas, né? Desenho e unidade. Sobraram 64 pratos, tá? Então, sobraram 64 pratos. Quebrou 14, 78 tira 14, 64. Probleminha 4. Rita comprou 15 pirulitos e ganhou mais 2 de sua amiga Tati. Com quantos pirulitos Rita ficou? Então, se a Rita ela tinha 15 pirulitos e ganhou mais 4, tá? Essas informações que são importantes aí, ó, ganhou 4, tá? Então, ela tinha 15 e ganhou 4. Essa palavra ganhou dá a ideia aí de
soma. Então, eu vou fazer uma continha de mais, ó. 15 mais 4, 5 mais 4, 9, 1 mais nada, 1. Deu 19 pirulitos, tá? 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 1 mais nada, 1. 19 pirulitos. Então, aqui, ó. Rita ficou com 19 pirulitos. E a atividade 5. Em uma fruteira, há 5 mangas, 8 bananas, 3 peras e 2 laranjas. Quantas frutas tem na fruteira? Então, aí a criança ela pode ficar com um pouquinho de dificuldade, porque são vários valores, tá? Não é só 2. Eu tenho aí 4 valores diferentes para estar somando, tá? Ele quer saber o total de fruta que tem na fruteira. Então, eu tenho que somar tudo. Ela pode tentar fazer a conta inteira ou ela pode fazer em partes. Juntar a manga com as bananas e juntar as peras com as laranjas e depois juntar tudo. Ela pode fazer em pedacinhos, tá? Então, uma dica que eu daria aí seria 3 mais 2 dá 5. Aí junta 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. Dá para fazer de cabeça também, porque são valores pequenos, tá? Mas aí a criança, ela faz da forma como ela se sentir mais confortável, tá? Sabendo lidar aí com a soma e com a subtração, elas têm formas diferentes de estar resolvendo o probleminha, tá? Eu coloquei aqui a conta inteira, tá? Ela pode ter feito em partes ou feito de cabeça, tanto faz. Mas o resultado tem que dar o mesmo, que é 18, tá? Então, tem na fruteira 18 frutas. Essa é a resposta do probleminha, tá? Então, para hoje, como tinha bastante coisa para copiar, a criança tinha que escrever o texto, depois copiar os probleminhas, provavelmente ela ia ficar bastante cansada, porque ela ainda está praticando esse desenvolvimento da escrita, tá? Eu passei só essas 2 matérias que eram todas no caderno, tá? Só circulando aqui as informações importantes do probleminha, tá? Então, aí, se a criança quiser dar uma pausa, terminou de fazer a produção de texto, quiser fazer uma pausa, tomar uma água, comer um lanche, brincar um pouco e depois retomar para continuar com matemática, não tem problema, tá? É assim mesmo, nessa idade, a gente tem que ficar insistindo um pouco para eles estarem aí fazendo as atividades, tá bom? O importante é que eles cumpram com a atividade do dia. Eu pensei aí uma forma de trazer atividades de português e matemática que fossem o suficiente para um dia, tá? Então, para hoje, seria muito importante que eles cumprissem essa atividade de português e matemática, uma produção de texto e os probleminhas, tá? Então, essas foram as atividades de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!